Vamos lá, galerinha, a questão bonita aqui, hein? Questão da UFSC, que eu botei num simulado aí, fiz uma pequena alteração num dos itens ali para ninguém ter chance de decorar as questõezinhas. Então olha só, em alguns anos as futuras gerações só ouvirão falar de TVs ou monitores CRT por meio dos livros, internet ou museus. CRT do inglês Cathode Ray Tube significa tubos de raios catódicos. Graças ao CNT, Thomson, em sua famosa experiência de 1897, analisando a interação de campos elétricos e magnéticos com os raios catódicos, comprovou que estes raios se comportavam como partículas negativamente carregadas, a descoberta do elétron. As figuras abaixo mostram de maneira esquemática o que acontece quando uma carga de módulo, então ele já falou o módulo da carga, 3 microcoulomb, passa por uma região do espaço que possui um campo magnético B de 6 π-Tesla. 6 π-Tesla. A carga se move com velocidade de 12 vezes 10 na 4 metros por segundo. Velocidade 12 vezes 10 na 4 metros por segundo. Em uma direção que faz 60 graus com o campo magnético. Campo magnético ou o ângulo do campo magnético com a velocidade do cara? Aquele ângulo ele está me falando que é 60 graus. O que resulta em um movimento helicoidal uniforme. Lembra? Movimento helicoidal uniforme. Em que o passo desta hélice é indicado na figura da esquerda pela letra D. Ele chamou de D, ó, a distância entre uma volta e a próxima volta no mesmo ponto. É o quanto a partícula avança ao completar uma volta. Isso aqui é o passo, que ele chamou de passo. Dado massa da carga, ele ainda falou a massa da carga. 3 vezes 10 na menos 12 quilogramas. Nesse caso não é um elétron, porque o elétron seria 10 na menos 31. 9 vezes 10 na menos 31. Então nesse caso não é um elétron, no Thomson é. No caso do Thomson é. Beleza. Então ele foi lá e agora ele começa a fazer algumas afirmações. Assinale as proporções corretas. 01. O período e a frequência do movimento descrito pela carga dentro do campo magnético dependem da velocidade da carga. O que nós vimos nessa aula sobre eletromagnetismo? Nós vimos que quando o cara está nessa situação, quando a velocidade é oblíqua ao campo, a gente decompõe a velocidade numa velocidade paralela ao campo. Essa velocidade vai continuar inalterada, por isso que a partícula vai para frente, e uma velocidade perpendicular ao campo magnético, nesse caso eu vou chamar de Vy. Essa velocidade Vy faz o cara girar em MCU. Como ele vai para frente e gira ao mesmo tempo, é um movimento helicoidal, certo? Ele quer saber se esse período, se esse tempo que ele demora para completar uma volta, depende ou não depende da velocidade. Então o certo seria eu descobrir esse período. Se eu descobrir uma fórmula para calcular esse período, eu vou matar a resposta. Vocês concordam que esse movimento é um MCU? Esse avança, é um helicoidal. Mas se eu só estou considerando o giro que ele dá, é um MCU. E é isso que vai determinar o período, não é o fato dele ir para frente. Quem vai determinar o tempo que demora do período é o tempo que demora para dar uma volta. Ou seja, eu vou ignorar Vx, eu vou calcular Vy, que é a velocidade vertical, e vou dar um jeito de calcular que período que deu. Período de MCU, o cara pode obter pela velocidade. Velocidade de uma volta, quando o cara está dando uma volta. O tamanho de uma volta é 2πr. Tempo para dar uma volta, período. Então, para obter o período, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. É 2πr sobre V. Então eu tenho que achar o R. Cuidado, o cara olhando para cá pode parecer, não, já depende, professor. Né? A velocidade está ali, então já vai depender. É bom eu colocar o R aqui, né? Porque vai que esse raio da trajetória tem velocidade também e cancela a velocidade com velocidade. Certo? Se o cara lembra do Habib Miveuquib, ele já pega o Habib Miveuquib e já substitui aqui. Mas eu não queria decorar, eu queria mostrar como é que faz a conta. Quando o cara está fazendo a curva aqui, é essa força que faz ele fazer a curva. Essa força faz o papel de força centrípeta. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. E essa força é eletromagnética. B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. Peguei a fórmula da força eletromagnética e a fórmula da força centrípeta.
Já que a força centrípeta está vindo da força eletromagnética, é igual às duas. mv ao quadrado sobre r é igual a b vezes q vezes v. Eu já decompus aqui, eu já vou decompor o VY, beleza? Eu já vou decompor o VY ali, então. Por isso que eu não precisei usar seno de 60. Certo? Quando eu for colocar aqui, já vai ser VY. Outra, essa velocidade é a VY, porque eu só estou considerando esse movimento para calcular o período. Não me importa que ela está avançando para frente. O fato de ela ir para frente não vai demorar mais para completar a volta. Certo? Então, ó, vou calcular o R. Vou isolar o R aqui, que é VY também. Vou cortar esse ao quadrado com aquele VY. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Habib, mi, v, 1, ki, bi. Lembra? Vou substituir o Habib, mi, v, 1, ki, bi ali. Período é igual a 2π sobre VY. E quem é o R? O R é M vezes VY sobre Q vezes B. Putz! Corta VY com VY, o período da partícula depende apenas da massa, da carga e do campo. Só da massa, da carga e do campo. Ou o cara então lembrava pelo menos de como calcular o período do MCU e lembrava que o raio é o Habib mi, v, 1 ki para substituir e lembrar que cortava a velocidade. Ou então, pelo menos saber a ideia de velocidade no MCU e lembrar que quando uma partícula carregada está imersa em campo magnético e a velocidade é perpendicular, vai girar em MCU e quem faz as vias de força centrípeta nesse MCU é a força eletromagnética. Igualando as duas fórmulas, nasce o Habib mi, v, 1 que substituindo mostrava que não depende. Ele falava que dependia, né? Bobão. E essa é da UFSC, então. Então o simulado falava que independe. Então o simulado estava verdadeiro. O simulado estava independe, né? Estava depende, era a única alteração que eu fiz nessa questão toda. O que falava no 02, amigo? Dá uma força. A força magnética sobre a carga elétrica surge quando ela se move na mesma direção do campo magnético. Ó, ele está dizendo que a força surge quando a carga está andando assim, ó, mas se a carga estivesse andando assim seria MRU. Outra fórmula, ó, seno de zero dá zero. Então a força surge quando pelo menos uma parte da velocidade é perpendicular ao campo. Se a velocidade é paralela, não tem força. Sacaneou a gente de novo. Falso. O que mais? De acordo com os desenhos, a carga elétrica da questão está carregada positivamente. A velocidade dela era para lá, a que fez a força surgir, né? Porque essa aqui não faz força surgir. A velocidade dela era para dentro do quadro, né? A perspectiva era para ser assim. O campo magnético está para lá. Olha a força, está para baixo. Como a força está apontando no meu dedo, ela é positiva. Se a carga fosse negativa, a força seria para cima. Lembra a regra da mão direita? Velocidade da partícula, campo magnético. Essa é a força para a partícula positiva. Se a força sai nas costas da mão, a partícula é negativa. Ou pode usar a mão esquerda também, lembra? Então, velocidade da partícula está entrando no quadro, essa partícula aqui. Na verdade, ela está indo obliquamente, né? Só que essa velocidade para lá não vai gerar força, a velocidade que vai gerar força é para dentro do quadro. Campo magnético é um indicador. Como esse meu dedo ficou para baixo, se ela for positiva, ela é empurrada para baixo. Se ela for negativa, ela é empurrada para cima. Como ela foi empurrada para baixo, ela é positiva. O que ele falava? É positivo. É positivo. Então fechou. Essa está ok. Depois, 08. O passo da hélice gerado pelo movimento da carga magnética vai 2 vezes 10 a menos 2 metros. 2 vezes 10... A menos 2 metros. Pô, peraí, para eu poder descobrir o passo disso aí, eu primeiro vou ter que descobrir quanto tempo demora para dar um giro. Que é o período, eu já tenho fórmula para isso. Aí depois eu vou pegar esse tempo e vou usar a ideia de velocidade média, velocidade de distância sobre tempo. Se eu quiser calcular a distância que a partícula foi para frente, eu pego a velocidade que ela vai para frente, o Vx, e multiplico pelo tempo que veio do período, que é o tempo que ela demora para completar uma volta, que vai ser essa formuleta aqui. Que bom que eu já fiz a fórmula, agora é só botar número. Agora é só botar número. Acho que a gente já usou o que precisava aqui, mas vamos fazer aqui no cantinho. Vamos apagar essa partezinha aqui. A fórmula está ali. O período, que é o tempo que demora para completar uma volta, é 2π vezes massa da partícula. 3 vezes 10 na menos 12. Sobre carga da partícula.
Obrigado, amigo. Vezes 10 na menos 6. Campo magnético. 6π. Olha que legal que o cara foi botar o π no campo magnético, né? O aluno ao ler pode ficar nervoso, achar que é uma sacanagem do cara, mas nesse caso ele fez de propósito para dar um número bonito na resposta. Ó. Vou cortar esse 3 com esse 3, vou cortar o π com o π, vou dividir por 2 aqui dá 1, vou dividir por 2 aqui dá 3. Concordam comigo? Então ficou 1/3. 10 na menos 6 passa para cima, 10 na 6, 10 na 6 com 10 na menos 12. 10 na menos 6 segundos. Caramba, vai demorar 1/3 de microsegundo para ela completar uma volta, bem rápido. Eu vou agora calcular o Vx. Quem vai ser o Vx? Vx é igual à velocidade original vezes, como eu estou decompondo em cima do ângulo, cosseno. Vx é igual, qual era a velocidade da partícula? 12 vezes 10 na 4, cosseno de 60, 0,5. Então o Vx é 6 vezes 10 na 4 metros por segundo. E agora, usando a ideia de velocidade média, distância é igual velocidade 6 vezes 10 na 4 vezes o tempo. Quanto tempo demora para dar uma volta? 1/3 vezes 10 na menos 6. Delta D. 6 dividido por 3 dá 2. 10 na 4 com 10 na menos 6. 10 na menos 2. De fato, cada passo ali, cada vez que ela der um giro, vai demorar aquele tempo e ela vai poder avançar 2 vezes 10 na menos 2 metros. Não dá para acreditar que uma TV tem tudo isso acontecendo lá dentro, né, cara? Que o cara fez o elétron vir em espiral e bater exatamente onde ele queria. Só controlando o campo elétrico e magnético ali na região, né? Foda, foda. É mágico. E vamos que vamos. Então, ele falou a verdade, né? Ele falou a verdade. E aí? No tempo de um período, a partícula tem um deslocamento igual a 0. Não, só se ela tivesse assim, né? Se ela tivesse só girando, aí o deslocamento dela seria 0. Como ela avançou, né? Ela se deslocou, ela foi para frente, né? Então o deslocamento não é 0. Ele queria que o cara viajasse achando que ela tivesse, né? Pensasse só no MCU. E não é MCU, é movimento helicoidal. Então já vimos que é falso 16. Tinha mais alguma? Aumentando a intensidade do indução magnética, o raio da trajetória descrita pela partícula diminui na mesma proporção. Aumentando? Aumentando a intensidade do vetor da indução. Peguei o Habib me vê um Gib, certo? E vou aumentar o campo magnético. O que vai acontecer com o raio? Vai diminuir, que só aumenta o número de baixo, né? Diminui. Ele falou que o quê? Diminui na mesma proporção. Diminui. E ele falou aumentando mesmo, aumentando o campo magnético. Aumentando a intensidade do vetor indução magnética, Uhum. o raio da trajetória descrita pela partícula diminui na mesma proporção. Beleza. Talvez eu tenha feito modificação nessa 32 também. Agora eu estou desconfiado. Talvez eu tenha modificado, colocado aumenta em vez de diminui, entendeu? O raio. Agora estou confuso. Mas essa aí é verdadeira. Certo? A minha talvez tenha ficado falso porque talvez eu tenha alterado. Mas concorda comigo, aumentando aquele númerozinho ali no Habib me vê um Gib, né? Diminui aquele. Aumenta esse 3 vezes, esse cai 1/3. Certo? Aumenta esse 4 vezes, esse cai 1/4. Na mesma proporção. É isso aí. Então ficamos com 44. 44. Bem bonita essa questão, hein, galera? Show de bola. E nós vimos relativamente há pouco tempo essa matéria, né? Porém, tu vê, ó, eu mostrei para vocês o Habib me vê um Gib, mas não cheguei a fazer nenhum exemplo com passo, nem nada. Não é comum cair, né? Mas a UFSC um ano cai, outro ano não cai. Às vezes a UFSC se repete de um ano para o outro, volta a questão. Eu acho que a galera fica assim, duvido que vai cair de novo aqui, os caras vão lá e botam de novo. Então, de repente, é uma questãozinha que vale a pena a gente dar mais uma olhadinha. O índice de acerto dela é baixíssimo, baixíssimo. Uma questão de muito bom nível. Gostei de ver a pedida, hein, galerinha? Muito boa pedida. O negócio é a gente pegar aquele simulado todo e detonar ele aos pouquinhos aí antes do vestibular da UFSC. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E vamos que vamos.